Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Lara, sou cirurgiã plástica, trabalho aqui em Florianópolis e tô fazendo esse vídeo porque muitas meninas, muitas pacientes e muitas seguidoras vêm pedindo para mim um vídeo sobre cirurgia de redução de mamas, tá? Então esse vídeo vai ser sobre a mamoplastia redutora. Então, você, mulher que tá com o seio muito volumoso, tem pessoas que por questões genéticas desde a adolescência já tem o seio bem grande, que incomoda, que pesa, que não cabe no sutiã, que dá dor nas costas, que fica difícil fazer um esporte, uma corrida, um esporte que exija muita agilidade, você realmente já deve ter pensado alguma vez em fazer essa cirurgia de redução de mamas. Então eu vou te explicar como é que funciona, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, pensou em fazer essa cirurgia? Vai consultar um cirurgião plástico experiente, tá? Então você vai passar pela consulta onde vai ser tudo explicado. Fazendo essa consulta, você vai fazer os exames pré-operatórios, e o teu médico vai marcar a cirurgia. A cirurgia é feita no hospital, tá? Você vai dormir uma noite no hospital, via de regra, você interna no dia, faz a cirurgia no mesmo dia que internou e vai embora no dia seguinte. O tipo de anestesia. Geralmente essa cirurgia é feita com anestesia geral, tá? Existem profissionais que até fazem aquela anestesia peridural mais alta, mas para essa região aqui não é tão indicado. Então o melhor mesmo é fazer com anestesia geral, tá? Onde são os cortes, Como é que funciona, como é que é feita essa cirurgia? Bom, você tem que estar bem ciente de que essa cirurgia ela possui grandes incisões, tá? Grandes cortes e, portanto, vai gerar grandes cicatrizes. Por quê? Porque quanto mais pele a gente tem que retirar do local, Quanto maior a mama, mais pele eu vou tirar, mais tecido. E tirando esse tecido vai resultar numa cicatriz maior. Então a cicatriz ela é em forma de âncora, ao redor da areola, descendo numa vertical e depois uma horizontal que vai ficar bem no sulco da mama, tá? Essa cicatriz horizontal ela pode ser menor ou maior, vai depender do tamanho da sua mama e da base da sua mama. Se você já tem a mama com a base bem larga, essa cicatriz vai se estender um pouco mais para eu conseguir tirar essa pele, toda essa pele que tem em excesso. Bom, e aí como é que a gente faz? A gente faz uma marcação, um desenho desse tecido a ser removido, que geralmente é a parte de baixo da mama que vai ser removida. A gente resseca esse tecido, depois a gente remodela, refaz ali os pilares da mama e fecha todas as suturas, sendo que ela vai ficar menorzinha, mais redondinha e de um tamanho adequado com o seu corpo, tá? Esse tecido que foi removido da mama, ele vai passar por uma análise, por uma biópsia. Isso é padrão. Todas as pacientes que têm a mama removida têm que ser mandado para biópsia, tá? Para ver se tem alguma célula diferente, uma eventual malignidade ali. Toda a mama tem que ser examinada, tá? A questão de usar dreno ou não vai depender de cada cirurgião. Eu, particularmente, na grande maioria não uso dreno, tá? Mas tem cirurgiões que gostam de usar um dreninho ali, que vai ser removido em torno de 4 a 5 dias, tá? Mas geralmente eu não uso dreno, tá? E eu gosto muito de usar uma fita que se chama Prínio, tá? Que vai ficar sobre a cicatriz da mama. Ela vai cobrir toda a cicatriz da mama. E aí a gente não vai precisar dar pontos externos. Essa fita vai substituir os pontos. Isso é muito bom, porque você não vai ter o inconveniente de tirar os pontos depois. Essa fita vai proteger de bactérias, de eventuais infecções e ainda vai ajudar a tirar a tensão na cicatriz. Por quê? Na parte do T inferior da mama é onde todas as cicatrizes vão se juntar, E ali às vezes abre um pontinho, é uma área de muita tensão. Então com essa fita a gente consegue tirar a tensão e ter menos chance de abertura de pontos ali naquela região, tá? Mas é opcional você usar e dependendo do cirurgião, tem cirurgião que gosta, tem cirurgião que não gosta, eu gosto muito dessa fita que se chama Premium. Cada mama vai utilizar uma técnica diferente, mas via de regra a gente trabalha ali com o tecido da própria mama, levanta ele, prende ele na musculatura, tende ele na musculatura e o próprio tecido da mama é que vai ser remodelado para dar aquele formato redondo. Por que eu tô falando isso? Porque tem pacientes que mesmo querendo reduzir a mama, querem colocar uma
prótese, tá? É possível fazer isso, fazer a redução de mama, tirar todo o tecido e colocar uma prótese, tá? Mas essa cirurgia, aquela paciente que tem a mama pesada, que sempre se queixou daquilo, eu não recomendo colocar a prótese, porque é um peso a mais que você vai colocar e é um cuidado a mais que você vai ter que ter com essa prótese, né? A gente sabe que a cada 5 anos você tem que pelo menos ver como é que ela tá, fazer um ultrassom, fazer uma ressonância. Então, ao meu ver, não tem muita lógica você tirar o tecido mamário e colocar uma prótese ali, bem pesada, né? E ainda vai te trazer mais necessidade de novos exames ali, de preocupações com aquela prótese. Mas é possível sim colocar, tá? E isso é uma coisa que tem que ser bem conversada no consultório, as vantagens e as desvantagens de se colocar uma prótese quando faz a redução de mama. Como é que é a recuperação? Então, a recuperação, em torno de 30 dias você já vai estar super bem, tá? Eu digo que é 30 dias. Mas você não vai ficar totalmente paralisada aí nesses 30 dias, né? Você vai fazer as suas atividades, você vai poder movimentar de leve, assim, já na primeira semana, tá? A única restrição é que, assim, para levantar o braço completamente, aí tem que esperar pelo menos umas 3 semanas. Mas a cada semana você já vai levantando um pouquinho mais o braço, você já vai começando a fazer as suas atividades, tá? Tem pessoas que trabalham em escritório, que tem um trabalho mais calmo, que dá para voltar ao trabalho até com 2 a 3 semanas. E quem já trabalha mais assim, pegando peso, né? Tem que esperar realmente 1 mês para voltar a trabalhar, tá? Atividade física eu recomendo também. Com 3 semanas já pode fazer alguma atividade de membros inferiores, mas aqui na parte superior é 1 mês também. Você vai ter que usar um sutiã cirúrgico especial, tá? Por 30 dias, você já vai sair da cirurgia com ele. E às vezes é bom ter 2, porque um sempre vai para lavar e aí você vai colocar o outro, tá? Então 30 dias com esse sutiãzinho e depois dos 30 dias você pode usar um sutiã, mas de preferência sem ferrinho, um sutiã que tem um tecido mais maleável, mais macio, para não apertar ali a região da cicatriz. Você vai fazer também drenagem linfática. Não é uma coisa obrigatória, tá? Tem muitos cirurgiões que não pedem para o paciente fazer, mas eu gosto bastante, eu acho que as pacientes se sentem bem e ajuda na recuperação, ajuda a desinchar, então eu acho que é bem benéfico essa drenagem linfática que é feita por profissionais aí dessa área, né? Massoterapeutas, fisioterapeutas, tá? Então, existe uma idade mínima para ser feita essa cirurgia? Não existe, assim, uma idade mínima, tá? Mas a menina, ela tem que já ter se desenvolvido, né? A mama dela já tem que ter chegado ao máximo, porque não adianta a gente fazer uma cirurgia e depois a mama ainda crescer mais um pouco. Então, assim, existem meninas de 14, 15 anos que passam por essa cirurgia e não é errado fazer a cirurgia nessas meninas, porque são mamas muito grandes, assim, um volume muito exagerado, né? Porque tem meninas que se desenvolvem, que as mamas se desenvolvem muito cedo. E aí com 14, 15 anos já tem uma mama gigante, a gente chama isso de gigantomastia, e podem sim fazer a cirurgia, tá? Mas é mais comum fazer a partir dos 16, 17, 18 anos, nesses casos de gigantomastia. Mas tem um porém. Essa cirurgia, ela vai alterar lá na frente quando você quiser ter filhos e amamentar. Então, a gente tem que pensar muito bem, né? Antes de fazer a cirurgia em meninas mais novas, a gente tem que deixar bem ciente que lá na frente, no futuro, muito provavelmente vai ter uma dificuldade na amamentação, tá? Vai ter que usar um complemento, algumas meninas conseguem amamentar, mas precisam dar o complemento, outras não conseguem amamentar. E isso tem que ser já discutido antes de fazer a cirurgia. Por quê? Porque essa cirurgia vai alterar toda a mama, né? Os cortes, os cortes por dentro, tanto os cortes por dentro quanto os cortes por fora, então isso vai ter essa alteração, tá? Mas não existe uma idade mínima. Quando a menina começa a se incomodar e às vezes sofre bullying, tem muita vergonha, começa a prejudicar nos relacionamentos, às vezes não vai sair com ninguém, não arruma um namoradinho, porque tem muita vergonha daquela mama grande. Então aí tudo tem que ser pesado, né? Os prós e os contras. Às vezes o acompanhamento psicológico também é muito benéfico,
para ajudar a decidir se é o momento ou não de fazer a cirurgia. Mas isso é uma coisa a ser discutida entre a família e a menina e o cirurgião, tá certo? Não tem uma idade limite. Assim como mulheres mais velhas também podem fazer essa cirurgia. Tem muitas mulheres que passaram a vida inteira com as mamas enormes e não tinham, ou porque não tinham condições, ou porque tinham medo, e resolvem fazer essa cirurgia com 60, 70 anos. Não tem problema, pode ser feito também, né? Geralmente nessa idade a mama já não é mais tão grande, ela já foi substituída um pouco por gordura, então é uma cirurgia um pouquinho diferente, mas pode ser feito também, não existe um limite de idade se você tiver com a saúde em dia. E uma outra questão também é da sensibilidade, tá? Temporariamente a sensibilidade dos mamilos vai ficar alterada, quer dizer, não é uma regra que vai ficar alterada, mas é comum que fique alterado por um tempo, tá? A grande maioria vai voltar 100% ao normal em algumas semanas ou até meses, tá? Existe uma pequena parcela, né, de pacientes, principalmente aquelas que estão sendo operadas já pela segunda vez, que perdem totalmente a sensibilidade, tá? É muito raro isso acontecer, mas a gente tem que informar, né, que pode acontecer porque a areola ela é cortada em todos os lados e ali tem todos os nervinhos, tá? Mas falando aqui de novo, os estudos mostram assim que a grande maioria mesmo não tem alteração permanente. Essa alteração ela é temporária, tá certo? Então eu acho que são 3 coisas que tem que ser bem levadas em conta, né? O tamanho da cicatriz, que é grande, né? E essa cicatriz ela vai depender muito da recuperação e da cicatrização de cada um, se ela vai ficar fininha ou se ela vai ficar mais larga, né? Mas também se tiver algum problema com a cicatrização, tem tratamento depois, tá? Então, a cicatriz, a questão da amamentação, que vai alterar, e essa alteração na sensibilidade aí, que via de regra é temporária, tá? Então isso tudo tem que ser levado em conta, mas é uma cirurgia que traz muito benefício, principalmente para aquelas pessoas, para aquelas mulheres e meninas que têm o seio muito volumoso. Essa cirurgia traz uma melhora na autoestima, os estudos já comprovam isso, uma melhora na autoestima, uma melhora nas relações interpessoais, tá? Até uma melhora na qualidade de vida dessas mulheres. Então era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e, por favor, comentem aqui se ficou faltando alguma coisa que eu não falei, que vocês queiram saber. Vou ter o maior prazer em responder para vocês, tá certo? Obrigada e até os próximos vídeos.